Olá, tudo bem? Aqui é Thiago e nós vamos estudar um pouco hoje sobre a plataforma, né? E nesse momento aqui inicial, nessa primeira aula, nós vamos estudar sobre o painel de operações, porque é aqui que são feitas as operações em si. A plataforma Indic Pro ela te dá um auxílio absurdo para você poder entender, compreender como que acontecem as análises, né, de uma maneira muito fácil, muito visual através dos indicadores, mas é aqui que você de verdade faz a sua entrada com os valores que você escolher. Então nós vamos olhar a partir de agora de uma forma bem simples, bem básica para você que eu quero aqui, eu sei que muita gente já tem uma base no Aviator, mas eu quero falar aqui com pessoas que não têm base nenhuma, estão começando do zero. Então quero falar como se de repente você nunca viu essa parte do jogo Aviator. Hoje você vai sair daqui com uma base boa para você começar a fazer suas análises através da plataforma Indic Pro, tá bom? Nesse painel onde a gente começa a fazer as operações, cada rodada ela começa com 1.00 e ela começando com 1.00 ela não tem limite para onde ir. Eu já vi o número que vai subindo de cada rodada, em 1, 2, 3 já vi indo para 50, 100, 22 mil, então assim, não tem um limite final estabelecido até onde possa ir, mas então todo o valor que você coloca, mais para frente vamos entender como que a gente faz isso, mas todo o valor que você coloca, ele é multiplicado, esse valor é multiplicado, só que você tem que sair antes da rodada acabar, entendeu? Você tem que, vai subindo, vai multiplicando. Mas se você deixar passar e a rodada acabar sem você apertar o botão, esse botão verde aí que depois fica de outra cor, se acabar a rodada você perde o valor que você colocou. Mas se você clicar antes da rodada acabar, você ganha esse valor, entendeu? Então é importante você ter essa visão para saber que quando você sai antes da rodada acabar, você está no lucro. Mas se você sair depois e esperar e do nada a vela acabar a rodada, você infelizmente perdeu, teve prejuízo, entendeu? Então a ideia é essa, você tem que sair antes desse multiplicador que ele fica branco, rodando. Esse número aqui que na tela está 149, ele começa branco. E quando ele termina, fica vermelho. Então você tem que sair antes dele ficar vermelho. Aqui eu coloquei uma tabela de cores para a gente poder entender melhor. Durante a rodada, quando ela começa, até o momento antes dela acabar, ela fica sempre branca. Ela vai contabilizando os valores em número branco. Quando ela acaba, na tela está aqui, ó, vou para longe, 1.49x, ele fica vermelho quando ele acaba. E lá em cima do histórico, os valores eles têm uma identificação. Para cada valor tem uma cor diferente, são 3 cores. Quando a vela acaba abaixo de 2.00, fica azul. Quando a vela acaba acima de 2.00, indo até 9.99, ela fica roxa. Acima de 10, a vela fica rosa. É a tão chamada vela rosa. Então, qualquer vela, qualquer multiplicador vela é a mesma coisa. Qualquer vela que acaba de 10 para cima vai ser uma vela rosa. Tá bom para você identificar, porque tem gente que usa padrão de cores para poder fazer algumas estratégias. E nós temos também alguns pontos que você se baseia por algumas análises usando através das cores que são muito assertivas. Inclusive até aqui nessa tela já tem 2 padrões, 3 na verdade, padrões aparecendo, e mais para frente você vai entender como que você usa os padrões de cores e casas para fazer uma entrada, tá bom? Aqui em cima, como eu falei, tem o histórico, essa parte que está marcada em amarelo, e o histórico é para onde você vê, né? Para onde você vê quais são as últimas velas das últimas rodadas que saíram. Cada rodada é um númerozinho desse aí, é um multiplicador. A gente chama de rodada. Quando o valor acaba, ele entra para o histórico para poder você poder fazer análise, tá bom? Mais para frente, se você quiser, depois eu disponibilizo para você o nome de alguns sites que tem um histórico completo de dias, meses, semanas, um histórico bem grande mesmo para você analisar, para fazer backtest também, estudar o histórico, ver alguma estratégia que você quiser analisar e aplica no histórico para ver se ela bate certinho. Esse histórico é basicamente a gente vai usar muito. A gente, na verdade, não, porque a plataforma, eu já fiz todo esse trabalho pesado de análise, ver no histórico as análises que mais batem, em quais momentos, e a gente transformou com a plataforma da Indic Pro
para você não precisar fazer leitura nenhuma. Você só vai olhar os indicadores. Na próxima aula você vai ver comigo quando o indicador mostrar, olha, tem um padrão aqui. Aí o indicador acende do padrão. Olha, esse momento não está tão bom. O indicador também na plataforma Indic Pro vai te mostrar também que não é um momento bom para você entrar. Então, é só você olhar para o indicador, não precisa nem olhar esse gráfico, porque a plataforma Indic Pro ela já faz todo esse trabalho pesado para você não se preocupar com nada, entendeu? Aqui no canto, se você clicar nesses 3 pontinhos do canto superior da direita, você vai ampliar o histórico. Aí aparece mais 2 ou 3 linhas de histórico aqui para você, querendo ver como está o momento do gráfico, se estava no momento bom ou ruim, você pode clicar aqui e ver. Esse é o multiplicador, como nós falamos, ele multiplica qualquer valor que você colocar aqui embaixo, como nós vamos ver nos slides seguintes. Você coloca o valor, se você de repente colocou R$10 e tirou no 2x, você multiplicou aqueles R$10 por 2 vezes. Então, você vai sacar, vai tirar R$20. Sendo que você tira 20, só que 10 desses 20 foi o que você tinha colocado na rodada, entende? Então, você coloca, um exemplo, R$10, tira no 2, pega 20. 10 já era seu que você colocou e os outros 10 você multiplicou porque de repente você tirou no 2x, um exemplo, entendeu? Esse multiplicador multiplica qualquer valor que você coloque aqui. Você pode colocar 10, 20, R$1, R$1.000 não dá porque é um valor muito alto para cada rodada. Você pode até, por enquanto, colocar em algumas casas até R$500. Por cada quadrado desse que está verde aqui, você pode colocar até R$500. Mas se você quiser colocar R$500, foi até 2, você pega R$500. O problema é que como está aqui, você perde automaticamente o valor se você colocar o valor e a rodada for só até 1.00. Isso acontece muito. Acontece muito, inclusive aqui em cima, se você olhar, a antepenúltima vela, 25.88. Não, desculpa, 25.88. Antes dela veio uma vela de 1.00, tá vendo? Então, essa vela, se você tivesse colocado R$10, você começou e perdeu. Por quê? Porque ela começou já e já parou a rodada. Então, tem que tomar muito cuidado. Existem algumas coisas que você tem que tomar cuidado para evitar muito essa vela, embora é importante falar. Uma hora ou outra você vai encarar ela e você vai ter que aprender com o seu emocional que acontece. Você não vai ganhar todos, você tem que estar preparado, porque embora a plataforma a gente tenha uma estratégia muito assertiva mesmo, você tem que entender que a aleatoriedade é o que dá o lucro para a empresa que criou a Aviator. Eles distribuem lucros, claro, para poder as pessoas continuarem jogando, mas a aleatoriedade é o que faz isso acontecer para você perder, e aí de repente, se você não tiver um controle emocional, você pode se complicar muito por causa disso. Então, o que você colocou no valor multiplica se você tirar antes do multiplicador parar e ficar no vermelho. A aposta mínima, como eu disse, é de R$1 e você pode fazer apostas clicando no botão verde, colocando o valor ali do lado. Clicou no botão verde, você já vai poder participar da próxima rodada. Quando você clica nesse botão verde e a rodada está começando, o botão fica vermelho. Esse botão que agora é verde fica como está aqui no quadrado em cima. Porque você pode cancelar a qualquer momento antes da rodada começar. Carrega uma barrinha no meio da tela enquanto a rodada não começa e ele fica vermelho o botão. Se quiser cancelar, você sai da rodada e não entra na próxima rodada. Mas depois que começa a rodada, esse botão verde que fica vermelho quando você dá a sua entrada, quando começa a rodada ele fica verde, ele fica cor de abóbora igual embaixo. E aí você pode tirar em qualquer momento o seu lucro, a qualquer momento, depois que começar a rodada. Se você tira antes do botão da rodada acabar, você está no lucro. Na próxima aula nós vamos ver um momento que eu inicio a aula mostrando uma entrada que eu fiz até 20x, bem tranquilamente por análise que eu tinha feito pela plataforma, e assim, foi bem tranquilo naquele momento, porque estava um momento que a plataforma Indic Pro estava mostrando que seria um momento bom para poder fazer a entrada. Você vai entender mais para frente. Então, tirou em qualquer multiplicador, esse número que está aqui, cor de abóbora, 13.48, ele vai aumentando, vai multiplicando. Conforme a vela da rodada vai subindo, esse valor ele vai aumentando, e aí você escolhe o horário e o momento que você quer tirar ele, entendeu? Clicando aqui nesse menos, você, em vez de ter 2 abas para poder apostar, você fica só com uma só centralizada.
Aí de repente você vai perguntar, mas por que tem duas aí? Eu costumo deixar duas para te dar a proteção que eu vou falar contigo já já. A proteção é uma estratégia muito boa que te protege e o que vem depois é só lucro. Você pode escolher o valor exato, né? Ou então você pode colocar o valor que você quiser, que você desejar. Aqui, você aumentando no mais, você vai aumentando, se quiser colocar um exemplo, 1,50, 1,49, 1,49, 1,20, você pode colocar o valor que você quiser. Ou você pode também usar os valores pré-definidos da plataforma, aqui embaixo, que já é 10, 20, 50 ou R$ 100. Aí tanto faz, isso aí é uma opção sua para você escolher. Aqui no centro do botão verde, ele vai mostrar o valor que você colocou aqui do lado agora que eu mostrei, tanto os inteiros como os quebrados, vai ficar aqui nesse valor. Se você estiver operando em real, vai aparecer aqui, em dólar, em euro, tanto faz, você vai aparecer o valor que você colocar ali, tá bom? No Brasil, 99% é sempre 90 não, 100% das operações feitas no Brasil é em real. Não sei que você tenha uma plataforma em outro país. Agora eu estou aqui em Portugal, na Europa, mas tem plataformas aqui também que tenha em euro, em dólar, não importa, de acordo com a sua moeda local do seu país. O que eu falei da questão da proteção. Para operar com proteção, você usa as duas abas de apostas. Por isso que eu sempre costumo deixar as duas ativas. Um valor menor em uma e o valor maior na outra. Igual está aqui no exemplo, olha. Em uma mão eu coloco o valor, por exemplo, de R$ 20, na outra eu coloco de 10. É a metade sempre, entendeu? Por quê? Quando o multiplicador chega no valor que cobre o valor apostado das duas, você elimina o prejuízo, já tira o prejuízo ou o lucro pequeno, e o que vier da outra mão, digamos, já vai ser lucro. Porque, por exemplo, se você colocou aqui R$ 20 na esquerda e 10 na direita, quando chegou em 1,50 ou de repente 2x, você tira essa de R$ 20, você já está com um lucro pequeno e não vai ter mais prejuízo naquela rodada. Então você pode tentar deixar essa que está em R$ 10 a 3x, 4, 5, 10, 20x. Por quê? Porque você já naquela rodada já não vai ter prejuízo porque você já se protegeu com uma primeira estratégia aqui bem simples de gerenciamento de risco de capital, que é a estratégia da proteção, de você colocar essa diferença de dois valores, entendeu? Aqui é a plataforma Indic Pro. Eu acredito que se você chegou a essa primeira aula, já dispensa comentário, porque você já conhece ela muito bem, né? Até porque essa aula é uma aula específica para quem já adquiriu. Esse slide eu tinha feito ele num tempo atrás, logo assim quando eu comecei, porque eu ia fazer uma página de vendas, mas como a gente já conseguiu outros meios, outros caminhos para poder fazer a divulgação da plataforma, então é só você entender uma coisa, você pode depender com a sorte ou usar a plataforma Indic Pro. Essa plataforma ela vai fazer todo o trabalho pesado de análise, vai mostrar para você os padrões de vela rosa, o momento que você tem que esperar, quando é um horário forte, vai mostrar os minutos pagantes, o momento que o gráfico está, se está no momento de impulso, se está no momento onde a tendência está caindo. Enfim, a próxima aula a gente vai explicar todo esse painel aqui para você não ficar dependendo da sorte, para você ter a liberdade de não depender de grupo de sinais, não depender de... Já percebeu que a gente, quando está começando a aprender a ver, sempre depende de alguém? Sempre depende de outra pessoa para poder fazer análise, de outra pessoa para fazer a live. A plataforma Indic Pro ela te dá essa liberdade completa de você abrir o notebook, você entra no seu login, na sua senha, e você tem a liberdade completa de ter a hora que você quiser, 24 horas por dia, a plataforma fazendo análise para você, mostrando a tendência do gráfico. Se naquela hora que você fazer a entrada, mesmo que formou um padrão, se tem um padrão de espera ali ativo em vermelho, se é a hora ou se não é a hora de você entrar. Então, assim, ela poupa um trabalho absurdo, gigantesco, que vai fazer uma diferença enorme para você, tá bom?